Galera, imagine o seguinte, por um lado você tem um empreendedor desesperado, preocupado, ali não sabendo como ele vai fazer para pagar as contas do mês e não sabendo como vai ser o próximo mês. Se ele não conseguir acertar alguma campanha, acertar alguma coisa, ele realmente não sabe para onde ele vai. Pior que isso ainda, ele não sabe nem se semana que vem ele vai conseguir ter dinheiro ali para poder manter o seu negócio. Esse empreendedor tá muito preocupado, muito ansioso, tá realmente assim, nossa. Se você já passou por isso, você sabe o que eu tô falando. O sentimento que dá ali no peito de ansiedade mesmo, você não saber o que vai acontecer e você não ter perspectiva. Isso que é o pior. É verdade. Aí, em contrapartida, imagina agora um outro empreendedor. Esse sim sabe que ele vai vender bastante semana que vem. Ele sabe que ele vai ter dinheiro. E o melhor, ele ainda vende produtos de recorrência. Então ele sabe que mês que vem vai cair mais um pingado e no outro mês e no outro mês e daí por diante. Que rico, hein? Ele não tem ansiedade, ele está tranquilo e ele tá com uma boa base ali para poder crescer com tranquilidade, para pensar estratégia, para pensar um monte de coisa pro negócio dele. É um empresário, é? Sabe qual que é a diferença de um empreendedor pro outro? Nenhuma. Como assim nenhuma? Eles são a mesma pessoa, galera. Em um período de 60 dias de diferença. Agora eu entendi! Esse é um caso real aqui que aconteceu com a gente, tá? Esse empreendedor chegou totalmente desesperado, sem saber o que fazer, com investimento ali nas alturas e sem retorno. Preocupado, não postava foto, não postava nada. Agora, depois de 60 dias, ele tá postando foto caminhando, tá feliz, tá postando foto até de comida, tá postando os conteúdos dele. Mas o que foi que ocasionou essa mudança tão drástica de realidade em 60 dias? Foi apenas uma coisa que a gente implementou de estratégia que mudou tudo e é essa estratégia que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou avaliar os dois lados, os dois empreendedores, o empreendedor fracassado e o empreendedor de sucesso e vou colocar os pontos que mudaram essa realidade dele. E assim você vai poder identificar quais pontos tá acontecendo com você também para você mudar essa sua realidade aí. Não que você tá passando por esse mesmo momento, mas se tiver, beleza, né? E mesmo que você não esteja passando por um momento de dificuldade, os pontos que eu vou mostrar aqui são pontos que você pode utilizar para escalar ainda mais o seu negócio. Galera, só pra gente entrar um pouco em número, pra vocês terem uma noção do resultado absurdo que eu tô falando aqui, antes ele tava no prejuízo. Hoje ele tá com faturamento de 360 mil, investindo 11 mil. Porra, menor! Então, olha só que resultado incrível, só aplicando poucas técnicas e eu vou mostrar só 5 coisas que mudou, teve o antes e depois ali. Então, vocês vão conseguir, nesses 5 pontos, analisar o que você às vezes está errando, algum ponto, alguma coisa. Então, vamos começar pelo 5º ponto. Lembrando que o primeiro ponto é o ponto que eu acho que é o mais importante, porque nele foi onde a mudança de fato fez ele escalar, sabe? Então, todos os pontos foram importantes, mas o primeiro, nossa, é muito importante. Ponto número 5. Quando esse empreendedor chegou pra gente, ele não tava mais produzindo conteúdo, ele tava muito desanimado, ele tava chateado, ele não tinha mais ânimo para produzir conteúdo. E esse é um grande erro. Quanto mais a sua empresa tiver mal, mais você tem que produzir conteúdo. É verdade. Então, antes, o empreendedor não produzia conteúdo nenhum. Ele produzia ali uma vez por semana, postava desanimado e depois que a gente implementou para ele a estratégia, ele passou a produzir de 2 a 3 conteúdos por dia. E quais são os benefícios disso, né? Por que você deveria postar conteúdo? Só para alcançar mais pessoas? Se está num momento ruim, é isso que tem que fazer mesmo? Não! Galera, conteúdo não é só sobre alcançar pessoas. Quando você posta bastante conteúdo, você cria oportunidade para encontrar, primeiro, né? Encontrar pessoas que podem ser seus clientes, mesmo que seu alcance não seja tão grande. Segundo, você encontra copies e assuntos interessantes para o seu mercado e às vezes um criativo vai sair de um conteúdo que vai viralizar muito e você vai conseguir muito retorno, muitas vendas, né? Só com aquele anúncio. Então, criação de conteúdo não é só sobre crescer organicamente, crescer seguidores. Na verdade, crescer seguidores e crescer ao alcance é o de menos. Todo o resto é o mais importante, que é trazer cliente, que é você encontrar criativos e copies que realmente funcionam. Ponto 4. Antes tinha um monte de possíveis compradores assistindo todos os stories dele, às vezes até passando ali, curtindo uma foto, curtindo alguma coisa que ele postava e nada acontecia. Ele não vendia nada nas mídias sociais. Por outro lado, o empreendedor já transformado passou a chamar essas pessoas. Então todo mundo que via os stories, ele mandava um e aí, tudo bem com você? Por que você me acompanha aqui? Ele chamava quem curtia, ele mandava mensagem para quem reagia a alguns stories dele, ele mandava mensagem para todo mundo que seguia, que era novo seguidor. Por quê, galera? O que as pessoas não entendem, o que as pessoas querem, na verdade, é que o seguidor simplesmente chegue e fale assim: ah, eu quero comprar de você, tô desesperado. Mas não, muitas vezes ele vai pegar informação no seu perfil, vai no Google e vai contratar outra empresa, puramente porque você não chamou ele. Então, se você chama
chamar esse cliente no 1 a 1 ali, você mesmo que cuida do seu Instagram, você vai fechar bons contratos. É só chamar, ver quem tá olhando os seus stories, ver quem te seguiu por conta do seu conteúdo, chama, manda um alô, manda um, e aí, tudo bem? Como é que você tá? O que você faz? Você com certeza vai fechar algum negócio assim, com certeza, tá? Tá bom. Ponto 3, funil. Galera, como que era o funil dele antes? O funil dele antes era um funil que já estava rodando há anos, tá? Então, há anos eles tinham o mesmo funil, a mesma jornada, e hoje eles têm um funil muito mais simples, muito menos complexo e que eles conseguem realmente enxergar de onde a pessoa tá vindo. Na verdade, antes eles nem tinham um funil. Era só por exemplo, site com um botão de WhatsApp, aí tinha o contato lá e as pessoas vinham de todos os lugares, eles não entendiam o que estava acontecendo e as coisas não aconteciam. Galera, funil não é besteira. Todo mundo deveria sim se preocupar em ter um funil simples. E a gente não fez nada demais, a gente simplesmente montou um funil para ele que fosse simples, prático e rápido para a pessoa entrar em contato. Mas por que o funil faz tanta diferença, né? Por que eu tenho que ter isso mapeado? Porque eu sei exatamente onde otimizar. Se você não tem um funil claro na sua empresa, você não sabe onde você tem que mexer para otimizar. Então, tendo um funil claro, você vai saber exatamente onde você pode otimizar a sua campanha, o que você está fazendo. Fechou? Ponto 2, um dos mais importantes, que é o que estava atrapalhando muito ele: criativos. O empreendedor anterior, o empreendedor pobre, não estava produzindo tanto criativo quanto deveria. Já estava rodando o mesmo criativo há meses e ele simplesmente... Galera, isso é uma coisa que, tipo, não entra na minha cabeça. A campanha não tá dando certo. Aí você simplesmente não faz nada. Muito complicado. Eu sei que parece simples demais, mas é só você fazer mais criativos, você testar mais conversas, você testar novos canais. Então, nesse caso dele, por exemplo, ele estava há meses, há anos usando o mesmo criativo dele. Então, o que a gente fez foi simplesmente criar novos criativos. Então, a gente desenvolveu novos criativos para testar novos criativos. E, galera, se seu negócio está escalado, você deve fazer pelo menos 10 criativos por semana. Aqui, nossas campanhas não estão em ponto de escala ainda na agência nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo. Então, a gente está fazendo 2 a 3 criativos por semana. E olha que sim, a gente está em baixa, sabe? A gente já está num nível ali tranquilo. Imagina se quando a gente tiver escala, vai ser 10 criativos por semana. Tem que ser forte. Eu sei que depende muito do orçamento, mas pelo menos 2 a 3 criativos por semana novos você precisa testar. Já o empreendedor novo tá produzindo muitos criativos e ele tá tendo muito resultado. E isso fez uma diferença absurda. Por quê? Antes ele tava no prejuízo, como eu falei. E o que você faz quando você tá com uma campanha no prejuízo? Cria mais para você reduzir o seu CPM, reduzindo o seu CPM, aumentando o seu CTR, que aí são termos mais técnicos, né? Então, por exemplo, você vai facilitar, resumo da ópera, né? Você vai facilitar o Facebook de encontrar pessoas para conversar com você. Fazendo isso, a sua campanha vai bem, tudo vai bem. Então, você precisa desenvolver em volume, às vezes. Quando a coisa tá ruim, aumenta o volume. Você não tá ouvindo muito bem o som que você precisa ouvir, o que você faz? Você aumenta o volume, não é? Não tá caindo lead? Aumenta o volume das coisas. Aumenta o volume de tráfego, aumenta o volume de trabalho. O que as pessoas fazem geralmente é o contrário. Quando as coisas estão ruins, elas param, elas travam, elas diminuem, elas desaceleram, quando elas deveriam estar acelerando. E aí, galera, já pro ponto 1. Só que o primeiro ponto, eu falei pra vocês que foi o grande divisor de águas pra eles. E antes de falar qual foi esse ponto, eu queria pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, porque a gente vai postar conteúdo sempre de qualidade para vocês, assim como a gente tá fazendo, com uma edição cada vez melhor, com uma qualidade de vídeo cada vez melhor também. A gente quer entregar o melhor vídeo para vocês sempre. E para retribuir, a única coisa que tem que fazer é se inscrever e acompanhar o nosso canal aqui, que com certeza você vai sair mais rico, mais, pelo menos agregar algum insight eu quero. Se eu agreguei um insight para você, já valeu. E aí o ponto 1, esse pra mim foi o grande calcanhar de Aquiles deles, onde eles estavam realmente tendo a diferença, né? O que o empreendedor pobre fazia? Chegava o lead pra eles lá, eles mandavam pra qualquer pessoa, demoravam um tempão pra poder responder o lead. Lead, pra quem não sabe, é o contato, né? A pessoa se inscreveu. Então ele demorava um tempão pra responder essa pessoa. Não tinha um processo certinho de quem ia responder, quem ia chamar. Não tinha um script certinho de como abordar essa pessoa. Então todo mundo era aquela coisa. Ah, é desqualificado. Ah, não tá funcionando. Ah, esse lead é ruim, não sei o quê. Não, a gente pegou e simplesmente ajustou isso. Então, a gente separou em etapas, como a gente sempre faz aqui. Então, por exemplo, a gente colocou um SDR, que pra quem não sabe é a pessoa que recepciona esse lead. Então, eu coloquei uma pessoa só pra recepcionar os leads e filtrar o que era bom, o que era ruim. Coloquei um closer, que é uma pessoa que faz o fechamento. Então, hoje eles já estão com mais de 10 closers. Antes eles tinham ali nenhum, né? Era a pessoa mesmo que fazia o fechamento lá. Então, é isso, assim. Eles conseguiram estruturar o comercial deles. E aí, a pessoa entrava numa jornada. Tinha
meta para poder chamar a pessoa, no máximo 20 minutos para ligar para ela, para chamar ela, para marcar uma reunião. E aí marcava a reunião com o closer fazia o fechamento e depois a galera do pós-venda vinha para fechar mesmo. Então assim, não adianta você só fazer as coisas e esperar que as coisas aconteçam sem estrutura, né? Sem planejamento. E isso foi o grande divisor de águas, estruturar esse comercial, esses scripts, esses processos. E os scripts deles não tinham, então eles pegavam um textão e copiava e colava, eles não tinham uma humanização. Então o script que a gente passou para eles já, foi 80-20. Eles falavam assim de uma forma mais humanizada, chamavam, entendiam a dor da pessoa, entendiam o problema da pessoa. E tudo isso já ajudou e fez eles conseguirem escalar e estarem escalados hoje com um ROI de 30x praticamente. Só que, galera, eu pensei em ajudar vocês um pouco mais, ir além só do vídeo aqui. Então a gente preparou um material que ele é um material mesmo, ele é um manual que onde eu mostro pra vocês como a gente transformou o comercial deles. Então como a gente estruturou o comercial, como a gente separou as funções, como a gente bolou os scripts, eu coloco alguns scripts lá. Então eu mostro tudo isso pra vocês num manual que a gente colocou no Notion. Então lá tem subtópicos pra você poder abrir, diminuir. A gente vai atualizar ele, vai colocar umas tabelas, vai colocar algumas coisas infográficas, algumas coisas interativas, então vai ficar um manual muito legal. E eu vou disponibilizar para vocês de graça, pelo menos por enquanto, tá? Então não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas dá uma olhadinha se já ainda tá de graça, tá? Mas ele vai ficar de graça por um bom tempo, porque eu quero realmente entregar isso para vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão acompanhando o canal hoje. Então vai na descrição que vai ter um link para vocês cadastrar e depois do cadastro você já recebe esse link desse Notion de graça para você implementar na sua empresa. Então não perde tempo e vai lá e acessa isso o quanto antes, porque vai ficar pago daqui a algum tempo. Não é escassez nem nada, galera, é porque eu preciso colocar isso pago daqui a algum tempo, porque não é justo, né? O nosso trabalho, tá? A nossa estratégia, ele vai ficar pago daqui a algum tempo. E aí vão surgir outros materiais, então continua acompanhando esse canal aqui, porque sempre eu vou liberar alguns materiais por um período de graça e depois ele vai se tornar pago. Então você acompanhando no dia a dia, né? Quando lançar o vídeo, por exemplo, você não vai perder essa oportunidade nunca. Vai sempre conseguir material de graça. Fechou, galera? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de compartilhar ele, se inscrever e a gente se vê na próxima.